Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Cara, estamos aqui, muita coisa bacana pra gente falar pra vocês, mas o mais importante hoje que eu tenho pra falar pra você, o Pedro é o professor de Direito, amigo nosso, viaja sempre com a gente, flamenguista, fanático. Tem um vídeo dele, inclusive, cara, eu vou postar aqui no final do nosso vídeo. Depois da entrevista eu vou postar você lá em Lima, na hora que saem os gols, você e sua filha, né, seus filhos, né? Chorando, alucinado. Mas ele é professor, muitos dos caras que estão lá na defensoria hoje foram seus alunos. Muitos. E a gente vai falar sobre muita coisa. O Pedro tem um recado para vocês também sobre a questão da DAZN. Falei com ele aqui, ele falou que ele já cadastrou, já assinou a DAZN. Na verdade, gratuito para os primeiros 30 dias. Você acha que vai, a galera que não entrar por agora, na quarta-feira, dia do jogo do Flamengo pela Recopa, quem tentar entrar na DAZN vai ter tráfego, vai estar... Cara, vou dar um conselho para vocês, eu mexo com marketing digital há bastante tempo também, e normalmente quando você tem um pico muito grande, no curto intervalo de tempo, muita gente tentando acessar um mesmo canal, um mesmo portal, o tráfego gera dificuldade. E aí eu imagino o seguinte, muitos de nós, no corre-corre do dia a dia, nos afazeres de trabalho, querendo entrar em cima da hora do jogo para fazer o cadastro de última hora. Imagina aquela galera que não é muito hábil no mundo digital, me passa o link aí em cima da hora do jogo. É natural que possa haver o risco de haver congestionamento. Posso dar um conselho para você? Se você quer ver o jogo do Mengão na Recopa, quarta-feira, entra hoje, no máximo amanhã, vai lá no link da DAZN. Segunda-feira tem o link aí no comentário fixado. Entra lá, eu peguei no teu canal e fiz lá o cadastro. Já tá rapidão, já estou cadastrado, o primeiro mês é grátis. E aí você só paga se você quiser continuar e vale a pena. R$19,90 por mês para ter acesso a um conteúdo fantástico. Tem até NBB. Cara, engole a Premiere, engole a Globo, engole. Os caras não estão brincando, os caras chegaram para arrepiar no mercado. A dica que eu quero te dar é de ordem prática. Você vai querer fazer porque você não vai ficar sem ver o jogo. Para você não passar o sufoco de quem vai deixar para a última hora, a minha dica para você é faz agora. Igual o sócio torcedor, quando todo mundo quer comprar ao mesmo tempo o ingresso. Congestiona, natural, qualquer canal, qualquer pico de internet acontece isso. Então, vai lá, entra no canal da DAZN, faz a tua assinatura, o primeiro mês é gratuito e você vai estar tranquilo para ver o jogo na hora, não vai ficar correndo o risco de ser refém do congestionamento, beleza? Vamos nessa. Olha a dica do professor aí. Cara, seguinte, então o link vai estar no comentário fixado. A gente está aqui com alguns lances que eu apurei aqui, dei aquela respirada porque é muita informação, é muita coisa. Só coisa boa. E ele estava aqui, né? O Pedro também do canal Mengão Melhor tá com a gente aqui. Se quiser dar uma chegada aqui para falar com a gente aqui também, ó. A gente encontrou um pessoal aqui, né? E aí deu pra gente fazer aquela apurada. O Pedro daqui também, tem o Pedro de lá. Meu amigo de barriga tá também crescendo a barriguinha. Aí, ó, sabe quem é, né? Pedro Melhor. Aí, ó, parceiro pra caramba. Pedro, tava comigo. O que a gente apurou aí? Vou deixar você contar. O que tá acontecendo? O Flamengo tá perto de contratar o quê, Pedro? O tal do lateral direito, né? Que o Jorge Jesus deixou na última entrevista coletiva ali. Tá faltando reforço, né? Então ele deixou claro que tem mais um para chegar e a gente conseguiu a apuração. O Pedro está sabendo aqui também, o Pedro 2 está sabendo aqui também, nosso grande professor de Direito, que o Flamengo adiantou muito as conversas. O Flamengo está bem encaminhado com o Daniel Munhoz, o lateral direito do Atlético Nacional, jogador que sabe disputar Libertadores. Detalhe, vem para, não vou dizer brigar a posição com o Rafinha, mas vem para suprir aquele problema que o Rafinha tinha reclamado, que ele não ia aceitar jogar 70 jogos no ano, ele não aguenta. Você sabe que aquela reunião que ele teve lá, o Rafinha, o Lincoln, com o empresário lá, com o Braz e tudo mais, foi porque foi uma das exigências para continuar no Flamengo é que ele tivesse um reserva. Claro, até porque a idade está chegando e qualquer grande clube hoje tem um elenco capaz de oferecer uma peça de reposição para cada posição. O Munhoz é um cara que tem inteligência tática, é um cara que tem noção de posicionamento, é um cara que vai colaborar muito com o elenco, vai ser útil. Experiente, né? Como a gente, eu acho até que o Mateuzinho é bom jogador, mas potencial, né? 23 anos, cara. Tá naquele padrão de idade que o Flamengo gosta de contratar. Sim. Lembrar que a gente trouxe cedo hoje de manhã essa informação que o Flamengo iria, não vou dizer atravessar o Palmeiras, mas o Palmeiras, eles não querem negociar o jogador com o Palmeiras. Eu falei, olha, está na cara, esse jogador tá com pinta de Flamengo. Eu botei ele na minha capa hoje cedo.
tá com pinta de Flamengo. E aí, ainda agora, após a gente ter dado a notícia que tava com pinta dele vindo pro Flamengo, o Caio Mota também trouxe a informação depois, né, falando do interesse do Flamengo. E agora a gente está trazendo em primeira mão, eu, Pedro Mengão Melhor, Pedro, nosso amigo aqui, professor de Direito, e a gente vai falar sobre questão também dos garotos do Ninho, a gente trazendo essa informação que não é só interesse, o Flamengo está adiantado, quase contratando esse jogador. Uma outra questão para a gente falar com vocês, que também foi apurada aqui por nós, o Pedro também vai falar lá no canal dele, é o seguinte: Jorge Jesus. Informação que casa aqui com o professor. O professor falou também e a gente confirmou. Até 2021, dezembro de 2021, o Jorge Jesus renovando com o Flamengo. Só vão fazer essa assinatura, só vão resolver essa questão após os grandes jogos. Jogos decisivos. Isso inclui a Taça Guanabara, por mais que o Jorge Jesus diga que não vale nada. Inclui a Taça Guanabara. Então, o Flamengo se antecipando aqui durante as viagens, terminando de acertar as últimas coisas com o misto. Eu acho que quer saber a real, a verdade, já está tudo definido. E aí o Jorge Jesus, depois disso, assina um contrato com o Flamengo. Eu acho que vai ser muito bom, sabendo que tem uma cláusula, né, que o Jorge Jesus pode sair a hora que ele quiser, né? Mas nessa cláusula constam alguns dos clubes que ele... Os top 5, tá, ô Pedro? Ele colocou os clubes ali que, se pintar uma proposta de um clube desse que está na Champions e tudo mais, ele sai. Então ele tem que ser um clube desse jeito. Não adianta um clube lá da Arábia vir e aí não. Não é pelo dinheiro. Eu acho que ficou claro nessas fases preliminares de uma negociação agora concreta que vem depois das finais. O Jesus deixou claro que a intenção dele é fazer um projeto vitorioso. Ele não vai sair do Flamengo pela questão financeira apenas. Essa tem que ser muito boa, mas o fundamental para que ele possa eventualmente não levar o contrato até o final, ele vai estar protegido pelo contrato com a possibilidade de sair para um dos gigantes. É um projeto de grande porte que, infelizmente, ainda existem alguns clubes que estão um pouquinho acima do Flamengo, mas a gente vai chegar lá. Acho que para nós, da nação rubro-negra, para o Flamengo, é uma boa formatação de contrato. Analisando agora como jurista, como advogado e professor, o contrato protege o Flamengo, protege o mister, é bom para ambas as partes e para a gente que ama ele, que vai para o Maracanã, que grita nesse Brasil afora, olê, 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 mister, é a gente ficar com ele até o final de 2020 com certeza, e quem sabe por 2021 mais um ano com o JJ. Eu torcer para os caras não virem tentar levar o nosso treinador. O importante é que ele quer permanecer, né? Acho que isso o mais importante é isso, ele quer continuar no Flamengo. Com certeza. O legal é que muita gente fala, né, Gabriel, né, Pedro, que o futebol é um mercado em que só se entende a linguagem do cifrão. E pessoas como o Mister, que vem dando exemplo de humanidade diariamente, estão aí para mostrar o contrário. Se for importante, é importante para mim, para você, para cada um que nos ouve aqui no canal, mas o Mister deixou claro que pode oferecer mundos e fundos, que ele não vai sair para um clube da Arábia, para a MLS. Esse ponto é maravilhoso. Ele falou nos bastidores, quem convive no dia a dia sabe, vocês sabem disso, vocês estão mais do que no dia a dia, que ele já deixou claro que ele se apaixonou. E você ele falou, que eu falei claro. O que ele falou lá no vestiário? Cara, que eu falei pra vocês? Nunca vivi isso. Vamos preparar tudo para ganhar o Mundial de novo. Ganhar o Mundial de novo, e fechou com os líderes do vestiário. Cara, aquele trouxe papo essa informação dele, no dia lá da eliminação. Ele, o Felipe Luiz, o Rafinha, o Diego, que é um líder de vestiário, o Diego Alves, o Rodrigo Caio, os caras falaram, a gente volta aqui para pegar essa taça em 2020, custa o que custar. E ele falou, não vou abandonar o time está fechado comigo, tanto que ele falou pro Flamengo, é condição para eu ficar, ninguém sai, só saiu o Mari. Não, eu acho que o legal também é que o Flamengo conduziu muito bem essa situação, sempre com tranquilidade, porque na época que ele saiu do Al Hilal, os caras meio que pressionaram ele, tipo, assina o contrato, aí ele não assinou. O Flamengo já conduziu de uma forma diferente, bem tranquila. Ele quer ficar e... Ó, o teu café tá esfriando lá, cara. É do Pedro, Pedrão. Vou tomar o café. É do Pedro. Valeu. Como é que você começaria teu vídeo lá no teu canal? Pra galera... Fala, meu parceiro rubro-negro. Tamo junto. Valeu. Cara, então, o Jorge Jesus respondeu, né, hoje sobre aquela questão lá que estão falando que foi arrogante e tudo mais. Ele falou, vi alguns programas esportivos e volto a dizer, constatei fatos, Fluminense mais forte do que o ano passado e que tinha como objetivo de conquistar o troféu e que estávamos em outro patamar. O Fluminense disputa, né, o título nacional? Não disputa brasileiro, cara. O Fluminense vai disputar Libertadores, Mundial? Estamos em outro patamar, né? Isso é arrogância? Então não é arrogância. Lembrar que eu vou falar com vocês também sobre alguma situação aqui relacionada aos garotos do Ninho, e eu acho que esse assunto já é vencido.
né? O Sormani já teve a resposta até do próprio Benja, e sempre querendo depreciar o Jorge Jesus e o Sormani, né, cara? Eu fico impressionado com isso. Deixa eu dar uma parte aqui, o Gabriel, em relação a esse episódio do comentário do Jesus. Você que é rubro-negro, que está assistindo a gente aqui, você que é fã do canal, preste atenção numa coisa. Pouca gente se atentou que faz parte da cultura portuguesa, é do português, o trato ríspido. Quem de vocês aí já teve um privilégio, uma oportunidade de conhecer Portugal, de andar e conviver no centro de Portugal, em Lisboa, nas cidades próximas? O português é assim. O mister não é um garotão, o mister já é um senhor de idade, de formação portuguesa, não quer dizer que ele não tem educação diferente. É um cara que fala ríspido, fala duro e fala no alvo, não tem mimimi com ele. Então ele não foi arrogante, ele não teve a intenção de menosprezar a instituição fluminense, a agremiação desportiva, um colega de profissão, o Odaí, que é treinador. Não, é preciso que a gente tenha a capacidade de entender que aquele é o perfil daquele ser humano, é da cultura dos portugueses a falar ríspida e bruta. O Jorge Jesus não teve nenhuma intenção de menosprezar a instituição fluminense, um cara profissional, um cara, porra, do primeiro escalão do futebol mundial. Cara, mas então, eu acho que esses comentaristas, eles vivem eles se alimentam disso. Aí é que a gente vê, né? Você vê o quanto o Flamengo hoje incomoda as pessoas ao ponto de profissionais da imprensa e do jornalismo com larga experiência fazerem esse tipo de comentário depreciativo ao treinador campeão da América e do Brasil. O cara que vem revolucionando conceitos e derrubando paradigmas no futebol brasileiro. O que é que, se eu sou um jornalista do perfil de muitos que falaram mal dele, o que é que eu procuraria fazer? Blindar esse cara, porque ele é um ativo para o futebol brasileiro. O Jorge Jesus é um ativo para o futebol brasileiro. Então, ao meu pensar, faltou um pouquinho mais de respeito dos jornalistas que atacaram o mister pelo fato de ter dito que o Flamengo está em outro patamar. E qual foi a mentira dele? Nenhuma. O Flamengo luta por outras coisas, ponto. Então, vamos, senão a gente vai se alongar, vai ser muito tempo, 20 minutos de vídeo, vamos tentar fechar em 15. Fazer 2 minutinhos para sua análise com relação aos garotos do Ninho. Só quero avisar que o Pires da Mota, exemplo do Berrio, foi colocado para treinar a parte também. Ou seja, os empresários do jogador estão revoltados. Mas a questão é, o Jorge Jesus tem um elenco gigantesco, ele vai ter que escolher, não tem jeito. Mais uma situação para o Jorge Jesus estar contornando. Vamos falar dos garotos do Ninho, vamos. Rodrigo Duns falou que o Flamengo vai resolver as coisas de forma mais humana. Você acha que o Flamengo deveria ceder nesse ponto? Você como professor de direito, você que ensinou muita gente lá na defensoria, em muitos lugares, muitas situações aí, você ensinou muita gente que está aí no mercado. O que você teria para analisar, para falar sobre tudo isso? Bom, primeiro vamos ser pontual em relação ao comentário do Rodrigo, não é? Que na entrevista falou que o Flamengo estaria pecando por falta de humanidade e que procuraria melhorar nessa forma de tratar as famílias. Eu acho que o Rodrigo, que é um grande profissional, tem meu respeito e minha admiração, ele foi um pouco infeliz na expressão humanidade. O problema do Flamengo não é e nem foi em momento algum falta de humanidade, e sim falta de habilidade no relacionamento. Quando você fala falta de humanidade, você está deixando a entender que dentro do Flamengo as pessoas que estão ali não têm sentimento, não são pais, não são avós, não têm filhos e netos. Não falta humanidade. Quem conhece mais de perto as pessoas que estão ali, quem conhece o presidente Rodolfo, são pessoas de bem, de caráter, de coração bom. Não faltou humanidade em momento algum. O Flamengo em momento algum, Gabriel, se recusou a indenizar. O Flamengo fez uma proposta. É diferente não aceitar um valor que é proposto de não querer oferecer nada. O Flamengo quis sim. Eu acho que ele foi um pouco infeliz ao dizer de público que tem faltado humanidade. Ele expôs o Flamengo, e ele é um profissional que tem o dever de defender o Flamengo. Eu acho que ele foi um pouco infeliz na expressão. Eu acho que se sou eu no lugar dele, eu viraria para cada uma daquelas famílias e diria: pessoal, se porventura, mesmo com humanidade, não temos sido muito felizes no relacionamento, no trato, vamos tentar se aproximar mais. Vamos levantar a bandeira branca aqui e vamos procurar criar um caminho de uma melhor harmonia, com melhor sinergia, com mais afeto, para a gente construir essa solução da maneira mais rápida. Mas não faltou humanidade. O que tem faltado ao Flamengo, e você sabe que eu já falei isso pessoalmente ao nosso presidente, uma pessoa que eu admiro demais, tenho como um referencial no meio da gestão corporativa, nos está faltando habilidade para nos relacionarmos com o público, para trazermos informações, para nos relacionarmos com as famílias. Tem faltado tato. Não é que falte humanidade. E a questão de valor, com relação à defensoria pública, pedindo 20 milhões e tudo mais, o que
que você acha disso? Tem toda essa questão que o pessoal fala de precificar uma vida, mas fala pra gente rapidamente o que você pensa disso. Bom, em primeiro lugar, eu vou dar uma opinião. E como opinião nem sempre é aceita ou compartilhada pelos outros, eu quero dizer aqui em primeiro plano que eu respeito toda e qualquer opinião diferente da que eu vou colocar. Vou colocar a minha opinião como estudioso do direito há mais de 20 anos, né? São 25 anos estudando direito. Então eu vou colocar apenas uma opinião e a minha intenção aqui é fazer você refletir, ok? Você refletir sobre essa opinião a respeito da indenização. Primeiro ponto, pedir, todo mundo tem o direito de pedir aquilo que entende que é de direito receber. A Defensoria pode propor o valor que ela quiser, o Ministério Público pode propor o valor que ela quiser, a família das vítimas, constituindo o advogado próprio, pode propor o que quiser, e assim é em qualquer ação de responsabilidade civil. Agora, há uma diferença entre aquilo que você entende que merece receber e aquilo que o ordenamento jurídico estabelece como padrão e parâmetro para definir o que se deve pagar. Vamos lá, é o flash aqui. Então, não há nenhuma ilicitude no pedido das famílias ou da Defensoria ou do MP, é lícito pedir. Outra, não obstante, o papel do Flamengo é analisar qual seria um valor justo, adequado para indenizar essas famílias. A discussão não é se vai ou não vai ter indenização. Em nenhum momento o Flamengo falou, nem poderia falar em não indenizar. A questão, o impasse é quanto se deve pagar. E aí surge um problema, o Gabriel, e você que é nosso aqui, telespectador. Surge um problema que é por conta da falta de acesso ao conhecimento jurídico da maioria da população, que é o problema em que a maioria das pessoas que emitem opiniões sobre o valor da indenização não sabem qual é a função técnica de uma indenização. Primeiro ponto, eu queria que você refletisse, tá legal? Isso é o que eu vou falar, reflete, se desarma de qualquer posição defensiva e reflete. O papel de uma indenização, num caso de um acidente trágico com perda de vida de uma criança, de um adolescente ou de qualquer ser humano, não é devolver a vida. Indenização não é algo que você deve olhar como um meio para devolver uma vida. E nem se pode pensar em indenização o mais perto possível do valor de uma vida. Porque não existe valor de uma vida. Eu sou pai, eu tenho um filho de 12 anos, uma filha de 10 anos. Não existe vida para o meu filho, valor para a vida do meu filho. O papel da indenização não é dar a cada uma das famílias, de cada um dos nossos garotos, um valor que corresponda à vida deles. Porque esse valor é imensurável, não tem como. Então não é essa a referência técnica. O segundo ponto para vocês refletirem é: o papel da indenização não é ser um instrumento de vingança para punir e destruir aquele que tem que indenizar por um dano promovido a outrem com ou sem dolo, com mais ou menos culpa. A indenização não é ferramenta de vingança para punir e destruir. O papel dessa indenização, dessa discussão, não é destruir o Flamengo. Como na Boate Kiss, não é destruir a vida dos donos da Kiss, que certamente não queriam que tivesse aquele incêndio. O papel da indenização não é destruir os donos do Air France ou daquele avião boliviano no acidente da Chapecoense. Não. O papel da indenização, sob o prisma jurídico, eu peço a você calma para refletir sobre o que eu estou falando. O papel da indenização é possibilitar aos sobreviventes da vítima, do parente falecido, um padrão de vida digno, nesse caso, até o final da sua vida, ou por um tempo regular de vida, nesse caso, até o final da vida, melhor do que o que eles tinham, e com isso se fazer uma compensação. Entenda, o que o Flamengo tem que pagar, cada uma dessas famílias tem que pagar e vai pagar, em nenhum momento se negou a pagar, é um valor que satisfaça esse ideal. Pagar a cada uma dessas famílias uma quantia capaz de dar a elas uma vida digna, melhor do que elas têm, melhor do que elas teriam, e talvez que nunca tivessem, mesmo com seus filhos não tendo sofrido aquele trágico acidente que mexeu com todos nós. E nesse ponto, o papel do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, é defender o Flamengo. E é preciso que as pessoas entendam isso. O Rodolfo é o presidente do Flamengo. E as pessoas têm batido muito no Rodolfo, e eu não estou aqui para defender o Rodolfo, não sou advogado particular dele, mas eu estou analisando friamente. O Rodolfo, ele é quem nessa história? Assim como o advogado da família vai defender a família, o Rodolfo é o presidente da instituição Flamengo. O papel dele é defender o Flamengo. Em nenhum momento o Rodolfo tomaria atitude imoral ou ilícita de dizer o Flamengo não vai se indenizar. Mas é papel dele, como um guardião do patrimônio do Flamengo, dizer: o Flamengo vai indenizar num valor que se entenda justo. O que é justo, cada um aqui é livre para ter a sua opinião. E o judiciário tem parâmetros referenciais. Dificilmente no Brasil você vai ter, até porque não se teve, uma indenização fixada em valor superior a 500 salários mínimos. Em torno de 500 a 600 mil reais. O Flamengo ofereceu mais do que isso. Agora, é direito da advogada, da vítima, dos pais da vítima fatal, pedir 7 milhões. Se é justo ou não dar 7 milhões ao invés de 500 mil, ao invés de 1 milhão, cada um aqui pode ter opinião, você pode discordar de mim, isso é democracia, e a gente não vai brigar nem se desrespeitar porque pensamos diferente. Eu, particularmente, se me pedir uma opinião,
Eu acho que o que o Flamengo tem que oferecer a cada uma das famílias é uma quantia que seja suficiente para que essas famílias passem a ter uma vida melhor do que o que elas têm, com dignidade, com seu mínimo existencial efetivado até o final da vida. Porque você não pode olhar e ter como referência quanto vale a vida de um filho, a dor da perda de um filho. Isso não tem concretude para ser parâmetro fixador do valor. Não tem valor de um filho, não existe isso. Então o referencial é quanto que cada família dessa. Você sabe qual é a realidade dessas famílias? Você que está me ouvindo agora, quem está na discussão, você conhece as famílias? Você já foi nas comunidades, muitos moradores de comunidades carentes, muitos de origem pobre e humilde. Você sabia, eu ouvi dizer, então vou ter um cuidado aqui e dizer assim, ouvi dizer. Você já pensou se o pai de algum desses meninos chegasse para o presidente do Flamengo, para o jurídico do Flamengo e dissesse assim, por favor, não fala quanto vocês vão me pagar, não fala que vai me pagar 1 milhão, porque aonde eu moro, ninguém ganha 1 milhão. Aonde eu moro, a minha família nunca vai ter 1 milhão. Aonde eu moro, eu não tinha dinheiro para pagar a escola para o meu filho. O Flamengo dava ao meu filho que morreu mais do que eu poderia dar. Aonde eu moro, se alguém souber que eu tenho 1 milhão, eu corro risco. Dá para vocês botarem um sigilo no contrato para me proteger? Porque eu não quero que saiba que eu vou ganhar 1 milhão. Porque ganhar 1 milhão é acima da realidade de todo mundo que mora onde eu moro. E aí o pessoal fica querendo divulgar ainda isso. Então, Gabriel, sabe? O que eu quero colocar é quanto seria um valor justo. Não tome como referência o valor de uma vida, porque esse valor não existe. Valor justo é um valor que permita a cada uma dessas famílias uma quantidade de dinheiro que assegure elas até o final de suas vidas uma vida digna, com um certo conforto e melhor do que elas tinham. Faz uma reflexão, vou lhe dar o exemplo que eu dei da Apple. Não é porque a Apple tem 4 trilhões de dólares na sua conta que, morrendo um funcionário da Apple num acidente que explodiu um galpão da Apple, que a Apple tem que entregar 3,5 milhões porque ela tem 4. Isso não é a função da indenização. A função da indenização não é tornar o pai do funcionário que morreu milionário. Indenização não é um instrumento para vingar, destruindo quem tudo tem, conquistou honestamente, para fazer alguém que teve um filho perdido ficar rico e bilionário como se isso fosse devolver o filho. Não vai, não é essa a função da indenização. Então, se você dá a uma dessas famílias que tem uma vida humilde, de origem pobre, um padrão de vida 10 vezes melhor, 100 vezes melhor do que eles têm, e assegura uma renda mensal maior do que eles teriam, e que não tem nenhuma certeza que se o filho continuar a jogar futebol, alcançariam, tá? Isso, para mim, é uma forma justa de indenizar sob o prisma jurídico. Não estou trazendo para a questão de valor humano. Eu sou pai, repito, se eu perdesse meu filho, Deus me livre e guarde passar por isso, e todos vocês que aqui são pais ou mães e me assistem nesse momento, eu não posso dizer para você quanto, o que valeria. Então não é isso, a vida do meu filho não tem preço. Então, você que é rubro-negro, eu vou me despedir aqui e encerrar aqui o meu comentário, dizendo o seguinte: a gente quer que isso se resolva rápido por um motivo. Porque toda vez que você está aflito com um problema, você quer se livrar dele o mais rápido possível, porque você não quer dormir mais uma noite sofrendo com o problema. Só que, infelizmente, questões desse nível de dramaticidade, dessa envergadura jurídica, não se resolvem da noite para o dia. Olha, eu vou fazer um comentário em defesa do presidente Landim aqui. E se vocês quiserem me criticar, tudo bem, não tem nenhum problema. Todos nós somos livres para emissão de opinião. Democraticamente, vou fazer um comentário em defesa do Rodolfo Landim. O presidente tem o dever de proteger o Flamengo, sem nenhum momento perder a ética no tratamento com as famílias. Ele tem que ser ético, tem que ser coerente, mas ele tem que defender o Flamengo. Ele é pago para defender o Flamengo. O que o Flamengo tem que fazer, e aí eu entendo o papel do Rodolfo, é segurar a pressão, entender que vão fazer de tudo para sufocar o Flamengo. Algumas famílias estão pedindo 7 milhões, 8 milhões de indenização. Não vai ficar isso tudo para eles, porque tem os honorários dos advogados, talvez ganhem 15, 20, 25% dessa quantia. É normal, honorários advocatícios. 2 milhões. Por advogado, para advogado, não cabe a mim julgar, eu sou advogado e até pelo código de ética e disciplina eu não posso fazer nenhum tipo de comentário. Estou falando como professor e não como advogado. Então, o que eu vou elogiar o Rodolfo é o seguinte: o que diferencia, Gabriel, um grande líder daquele que poderia ser um líder é a capacidade, nos momentos de pressão, não chutar o pau da barraca, não pular do barco porque não está aguentando a pressão. Não deve ser fácil deitar na cama do Rodolfo, ouvindo o vizinho chamando de assassino, dizendo que não tem amor a ninguém, que não é humano, um cara que quem conhece sabe que é um baita do ser humano, um baita pai de família, um cara que é um homem de coração nobre. Não deve ser fácil. Ele é o presidente, se ele não aguenta a pressão, entrega a presidência. Seria muito fácil para o presidente Rodolfo pegar os 80 milhões com que se comprou o Gabigol e dividir entre as famílias. Pagar mais do que pediram. Sabe o que ele faria com isso? Ele se livraria do problema. Essa é a função do gestor do patrimônio do Flamengo? Aí eu passar 3, 4 anos, quem está criticando vai continuar criticando, porque se pagarem agora as indenizações, eu quero dizer uma coisa para você que é flamenguista. Não pense que se o Flamengo chegar agora e pagar à vista o triplo do que está sendo pedido, vão parar de bater. Aí vão falar do laudo, vão falar que o container era um fogão, vão continuar falando.
Porque 9 a cada 10 pessoas que estão criticando o Flamengo não estão criticando o Flamengo porque o Flamengo não pagou a indenização. Estão criticando o Flamengo porque eles odeiam o Flamengo e porque tem sido insuportável ver o momento que o Flamengo hoje vive. Então essas pessoas não estão, a maioria, não estou dizendo todas porque a gente não pode generalizar, mas a imensa maioria das pessoas que hoje criticam o Flamengo são pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com as famílias das vítimas, não sentem essa dor, mas usam, infelizmente, o episódio da tragédia para meter a pancada no Flamengo. Então se o Flamengo paga hoje todas as indenizações à vista, se o Flamengo chegasse agora e pagasse à vista tudo que foi pedido, as críticas vão continuar. Ou você acha que essas pessoas vão chegar no dia seguinte, que a Globo vai chegar no dia seguinte, que os jornalistas que hoje espancam o Flamengo nos programas esportivos vão começar a aplaudir o Flamengo? O Rodolfo virou agora um ícone, Rodolfo presidente do Brasil, cânone, Rodolfo virou santo. Não, vão continuar a bater igualzinho. Só vão parar de falar da indenização, mas vão falar que não tinha laudo, que não tinha alvará, que é uma loucura, que são assassinos que botaram crianças dentro de um container, vão pedir a prisão. Então, o ódio que move muitas dessas pessoas, clubístico, é que vai continuar com essa crítica acontecer. Então, qual é o papel do Rodolfo? E aí é o fundamento do meu elogio a ele. Como líder da instituição, não sucumbir à pressão. E dizer, eu vou indenizar, mas eu vou indenizar não no valor que você quer me pedir. Você tem o direito de me pedir 7 milhões, mas eu não tenho a obrigação de lhe pagar quanto você quer receber. E eu não estou sendo mau caráter por não lhe pagar quanto você quer receber, se eu entendo que você está me extorquindo com um pedido muito acima do que o judiciário brasileiro diz que eu sou obrigado a pagar. Então faz o seguinte, se eu quero propor um valor e você está querendo propor outro valor, vamos fazer o seguinte, deixa o juiz decidir. Infelizmente, Gabriel, minha opinião é que as famílias, se levarem para o judiciário, vão perder essa briga. Vão perder essa briga, porque o judiciário não vai dar em hipótese alguma esse valor que está sendo pleiteado em favor de algumas famílias. E aí você vai perceber que é uma inteligência emocional de saber viver, que às vezes você abre mão de um pouquinho do que você julga ser merecedor de receber, para encontrar um meio termo, um denominador comum que seria satisfatório. Então, a você que é flamenguista, eu lhe peço que acalme seu coração, por mais que tenha sido doído, sofrido, passar por tudo isso que a gente vem passando há mais de um ano, a maior tragédia da nossa instituição, mas acalme seu coração e seja um pouco racional agora. O papel do presidente do Flamengo, o papel do jurídico do Flamengo é defender o patrimônio do Flamengo. Repito, se o Landim autoriza pegar o dinheiro da compra do Gabigol de 80 milhões e pagar as famílias, acabava esse problema. Esse problema acabava. Mas ia continuar tendo outro. Mas e aí? E aí você, depois de 3, 4 anos, você como flamenguista, você como ativo do clube, você como um sócio, você como um sócio torcedor que paga sua mensalidade lá, juntando o seu dinheiro, iam passar 4, 5 anos, aí você ia começar a dizer assim, pô, que presidente irresponsável, né? Irresponsável, pegou os 80 milhões que a gente juntou, pegou o dinheiro todo do Flamengo e deu para se livrar da pressão, quando o judiciário mandaria pagar metade disso. Então ele, como gestor, está agindo da maneira correta. Presidente, departamento jurídico, parabéns pela estratégia jurídica. Agora, vamos refletir com carinho, vamos aceitar uma crítica construtiva e vamos refletir com carinho na possibilidade de a gente melhorar o nosso relacionamento com as famílias, com a sociedade e com a torcida. Cada um desses flamenguistas, desses 40 milhões de rubro-negros, 45 milhões espalhados no Brasil, eu não considero os fora menininhos. Que o muro tá baixo também. Eu excluí os menininhos, porque não tem ainda o senso crítico. Mas vamos lá, 45 milhões de rubro-negros, a gente tem que ter uma melhor habilidade na comunicação com essa massa, com essa multidão apaixonada, porque não é possível que um flamenguista, que é flamenguista e se diz flamenguista, hoje venha contra o Flamengo. E a gente tem visto muita gente que veste a camisa do Flamengo metendo o pau no Flamengo, porque tem que indenizar, tem que indenizar. Esse dia eu estava conversando com alguns colegas de senso intelectual elevado, e eles voltaram atrás e disseram, poxa cara, você me fez refletir, eu mudei minha opinião. E eu dizia, pô, vocês estão falando que o Flamengo tem que indenizar de qualquer maneira para se livrar do problema. Isso é coisa de gente que não tem preparo emocional, intelectual, para lidar com um problema grave. Você quer se livrar do problema, você vai entregar todo o seu dinheiro. Imagina agora que fosse na tua casa uma infelicidade dessa, o filhinho da tua empregada doméstica, infelizmente uma tragédia dessa na tua casa, e que você e a tua esposa não tiveram nenhuma intenção que aquilo acontecesse, eventualmente concorreram com culpa, porque não trocaram a fiação, porque não tiveram o devido zelo, nenhum de nós é perfeito, e aí vinham as pessoas para cima de você e diz assim, você tem que indenizar a empregada porque o filhinho dela morreu queimado na tua casa. E você emocionalmente destruído, você com um peso na sua consciência gigantesco, você não é uma pessoa ruim, você querendo indenizar, você diz para ela, olha, eu pesquisei aqui, em casos como o seu, a indenização é de 500 salários mínimos. Ela fala, não, mas eu quero 50 mil salários mínimos, porque o senhor tem 100 mil na sua conta bancária. Essa é a questão. Não é porque ela quer 50 mil salários mínimos que você é obrigado a pagar 50 mil, se o judiciário diz que o valor a pagar é de 500 salários mínimos. Então, não é o quanto você tem que vai dizer o quanto você tem, o quanto você pode, é o quanto se entende como justo para cumprir a função jurídica da indenização, porque devolver filho, indenização nenhuma devolve. Entendeu, meu irmão? Então, rubro-negros e rubro-negras do Brasil. Obrigado aí, galera, é isso aí.
Então, galera, é isso. Agradecer o Dr. Pedro aí, né? Vou deixar aqui embaixo aqui no vídeo aqui, ó. Você tá vendo aqui, né? O Instagram dele, seguir ele aí, um dos Instagrams dele, né? Para você seguir, você quiser tirar suas dúvidas sobre direito aí, ele sabe muito. Grande professor. Lembrar flamenguista acima de tudo. Mostrar aí também agora, antes da gente fechar o vídeo dele comemorando lá em Lima com os filhos, né? Você vai gostar. Antes disso, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!